Bem, galera, essa é a terceira aula da disciplina de desenho técnico ou de expressão gráfica, onde a gente vai continuar mexendo no AutoCAD, dessa vez vendo os conceitos de camadas, textos e escalas. São três conceitos separados, mas dá para falar bem rapidinho até de cada um deles e eles são bem importantes para tudo que você for fazer no AutoCAD, né? Primeiramente, vamos começar com as camadas. E o que são camadas? Para quem não está acostumado, né, para quem nunca trabalhou, por exemplo, com Photoshop, com edição de vídeo e imagem, as camadas elas são como folhas de papel sobrepostas. Então como funciona? Imagina que eu tenho aqui várias folhas de papel, uma em cima da outra, né? E em cada uma eu tenho uma coisa. Então nessa daqui de baixo eu tenho o meu desenho, em outra delas eu tenho um retângulo escuro, outra eu tenho um texto, depois outro retângulo, outro texto e por aí vai. Então eu tenho várias camadas separadas, e quando eu juntar tudo, eu vou ter, por exemplo, uma peça publicitária, não sei o que seria isso. Então a camada ela é uma fragmentação do seu trabalho para que você possa trabalhar em parte por parte, digamos assim, para que você possa organizar melhor o seu desenho e ter um fluxo de trabalho melhor. O que a gente pode fazer? A gente pode ocultar objetos que você não quer ver no momento sem apagar eles. Então, por exemplo, se eu quero editar só esse texto aqui, eu posso apagar todas essas outras camadas, né? Ocultar elas momentaneamente sem ter que deletar elas para poder focar nesse texto, por exemplo. Outra questão é que se eu tenho, por exemplo, nessa camada de cima várias linhas e eu quero configurar elas de maneira igual, né? Ao invés de eu configurar linha por linha, eu posso aplicar uma configuração na camada. Desse jeito, todas as linhas vão sofrer a mesma alteração e facilita muito o nosso trabalho. Então, eu posso alterar diretamente todas as linhas da camada, sendo em quesito de cor, espessura, o estilo do texto e por aí vai. A gente já vai lá para o AutoCAD para dar uma olhada em como é, mas eu já estou dando uma prévia aqui, então naquele menu lá em cima, né, que tem várias coisas que eu já apresentei para vocês, tem um trecho aqui que é sobre as camadas, e quando você clica aqui em propriedades de camadas, vai abrir esse menu para você, onde você pode, por exemplo, criar uma camada nova, você pode editar, tipo, aquela camada, definir ela como estou trabalhando nela, né, configurar como atual, então criar uma nova, você pode excluir uma camada e por aí vai. Então vamos lá para o AutoCAD. Aqui no AutoCAD eu estou com um desenho pronto já, logo a gente vai fazer coisas parecidas com isso daí. Mas vamos deixar isso meio de lado. Então aqui nas minhas propriedades de camada, né, onde eu falei aqui nesse menu, clicando nisso, ele vai abrir um menuzinho aqui, ó, tá vendo? E eu posso ocultar momentaneamente esse menu e posicionar ele onde eu quiser, para poder ficar mais fácil, certo? Então aqui está o meu menu. Eu tenho o nome da minha camada, a cor dela, o tipo de linha, então tudo isso daqui vai ficar padronizado para a camada que eu quiser mexer. Alguns ícones importantes que tem ali nas camadas é essa lâmpada, o sol e o cadeado. A lâmpada, então, vai desativar, igual eu tinha falado lá no começo, a camada para que o desenho fique mais limpo, então se você não está trabalhando com alguma coisa, você pode deixar ela de lado para ficar mais fácil de visualizar as coisas. O sol é bem parecido com a lâmpada, ele vai congelar a camada. É basicamente uma desativação, só que por um período maior. Então, se você está trabalhando ali, você quer deixar aquilo de lado por muito tempo e você quiser, né, melhorar o desempenho do seu programa, então se você tem um trabalho muito grande, com muitas camadas e o seu programa está muito pesado, você vai congelando as camadas que não está usando para poder diminuir um pouco da processamento, né, que o programa precisa fazer. Já o cadeado vai bloquear a alteração de qualquer conteúdo da camada, então mesmo que você tente riscar ela ou, né, ele pode evitar acidentes, qualquer modificação ela não vai ser feita. Então se você estava mexendo ali em alguma coisa e terminou aquilo e ponto final, você trava ele com o cadeado para garantir que você não perca nada. Dando um exemplo aqui no AutoCAD, eu tenho essas camadas aqui então coloridas, né, eu vou falar sobre elas mais tarde. Supondo que eu queira tirar momentaneamente essas camadas amarelas, porque elas são muito, né, elas poluem muito meu visual. Então eu venho aqui e clico na lâmpada. Ele vai me pedir para desativar e pronto, está desativado, só que ela ainda está aqui. Eu posso voltar ela a qualquer momento. Se eu quiser travar, por exemplo, o ciano, né, esse azulzinho, posso travar ele. Perceba que ele fica um pouco mais opaco, ele perde um pouco a cor. E ó, ele está com um símbolozinho de cadeado aqui, então eu não posso alterar essa linha, ela vai ficar aqui até que eu destrave ela de novo. Fazendo um pequeno exercício aqui sobre isso, e vocês vão precisar disso daqui para as próximas partes da aula também, então eu recomendo que vocês façam. A gente vai criar 4 camadas chamadas de centro, visíveis, invisíveis e projetantes, que seriam os tipos de linha. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Então esse vai ser o nome,
E vocês podem ver aqui, são essas camadas, né? Tem algumas a mais que a gente vai criar depois. Então vocês vão criar copiando essas 4 configurações aqui que eu deixei em destaque. Tanto a cor, quanto o tipo de linha, quanto a espessura da linha e o nome, né? Obviamente. Essa camada de cota e texto a gente vai criar depois. E esse zero e def points, eles vêm meio que como padrão, então você não pode deletar porque elas são do programa. Então é só deixar ali e não mexer com elas. Dando um exemplo aqui no AutoCAD, se eu fosse criar uma nova camada, eu viria aqui então, né? Nova camada, esse símbolozinho amarelo. Ele vai criar ali e a gente vai chamar ela de teste por enquanto, só para mostrar para vocês. A cor que eu vou querer para ela, eu vou pegar uma cor diferente das outras, então eu vou deixar rosa. Dá um OK. O tipo de linha eu vou deixar como contínua mesmo, mas para as outras camadas que vocês têm que alterar, né, como oculta ou de centro, se não estiver aparecendo aqui para vocês, é igual que eu ensinei na aula passada. Então vocês vão aqui em carregar, supondo, eu estou precisando de borda, então você clica na borda, dá um OK. Ou a de centro, clica aqui e dá um OK, que ele vai carregar aqui para vocês, e aí vocês selecionam e dão um OK para poder usar aqui, né? Então contínua, vamos manter a espessura em 60, mas dá para alterar aqui também. E beleza, essa de teste vocês não precisam criar, obviamente. Então aqui em cima, eu vou fechar isso daqui. Aqui em cima está a camada que eu estou projetando, né, que eu estou utilizando no momento. Então vou mudar para de teste, que é a que eu quero fazer. E percebam que agora qualquer linha que eu fizer, qualquer linha que eu desenhar, ela vai ter essas configurações, ó, uma linha contínua, igual a gente tinha falado, rosa, com a espessura que eu determinei. Se eu trocar para a camada do centro, por exemplo, e fizer uma linha, percebam que ela é uma linha de centro, né, que ela é grande, pequena, com a cor que eu determinei aqui. Então por aí vai, certo? Então criem, lembrando essas 4 camadas aqui, copiando as configurações dela aqui do lado, e aí a gente vai para o próximo tópico. Agora então, em relação ao texto, a gente já vai aproveitar e criar a camada de cotas também, então podem criar essas outras 2 camadas aqui, a de cota e a de textos, com essas cores, espessuras, etc. E eu vou mostrar para vocês lá no AutoCAD onde fica a parte de texto, mas eu já adianto que ela fica aqui, né? Eu já tinha mostrado para vocês antes, é a anotação. Mas ela tem uma outra guia aqui em cima, também chamada de anotação, que ela vai dar mais detalhes, ela vai ser mais focada apenas em anotação. Então aqui no AutoCAD, na nossa camada de teste, tem aqui a parte da anotação, tanto com o texto quanto com as cotas. E se eu vier aqui em anotação em cima, eu vou ter mais opções, percebam que mudou a barra inteira, e eu tenho bem mais coisa para fazer. Para a aula, a gente vai criar alguns novos estilos de texto para aprender a configurar, usando sempre como base o anotativo. Então, quando vocês clicarem aqui no tipo de anotação que está sendo usado, ele já vai ter como padrão esse anotativo e o standard. A gente vai gerenciar os estilos, vai definir o anotativo como atual, e depois disso vai criar 3 tipos de texto, de 2,5 mm, 3,5 e 5, ou seja, modificando a altura do texto. Então tá vendo aqui que eu criei, eu já vou mostrar lá para vocês esses 3, definindo a altura aqui. Então aqui no AutoCAD eu vou criar um outro, não precisa criar esse também, vai ser só para exemplo. Eu venho aqui no texto que está sendo usado, gerenciar estilos, e aqui vai aparecer todos esses. Então meu anotativo eu vou deixar ele como atual, certo? Que é o que eu quero usar de base. Agora eu vou vir em novo, eu vou chamar ele de texto 6 mm para ser um teste. Lembrando que não precisa fazer ele, dá um OK. Então aqui na altura do texto, como eu disse aqui que eu quero 6 mm, eu vou colocar 6, certo? Vou aplicar e pronto, o texto está criado aqui. Eu posso modificar a fonte se eu quiser, enfim, mas não precisa disso. Então façam isso para esses 3 tipos de texto aqui, o 2,5 você vai colocar 2,5, 3,5, 3,5 e o 5, 5, não é nada demais. Só lembrando que nesses daqui que tem a vírgula, na realidade a gente usa o ponto, né? Não é a vírgula, é o ponto. Então criem esses 3 textos da mesma maneira que eu criei esse daqui. Eu vou apagar ele, percebam que não dá para excluir porque eu acabei de criar. Então eu venho aqui, defino o anotativo como atual de novo, e aí eu posso apagar esse texto de teste. Beleza, posso fechar. Agora a gente vai perceber que existem 2 tipos de maneira de eu inserir o texto, que seria essa imagem aqui que eu vou mostrar lá no AutoCAD, que é o texto multilinha e a linha única, que a gente vai ver lá. Então aqui ainda nessa camada de anotação.
É importante lembrar, eu coloquei isso lá no slide, tá? Então podem ficar tranquilos. A gente tem esse símbolozinho aqui que parece uma calculadora, que é o de propriedades. Então tem um menu aqui também da propriedade do que eu estou fazendo no momento. Então se eu clicar nessa linha, as propriedades que estão aparecendo aqui vão ser em relação àquela linha, certo? Se eu desativar essa calculadora, o menuzinho some. Se eu ativar, ele aparece. Então eu recomendo que vocês deixem ativado para sempre ter aqui. Agora aqui em cima na esquerda, selecionando, né, o tipo de texto, eu vou começar com linha única. Então eu posso clicar aqui, ele faz um ponto, e aí eu posso dar uma orientação para o meu texto. Então se eu quiser ele meio inclinado, posso fazer ele assim, aí eu vou escrever, né, na diagonal. Ou, obviamente, a gente vai deixar ele em 0 graus. Então dou uma distância aqui, escrevo oi, teste, teste. Beleza. Percebam que se eu clicar de novo, ele já dá outro ponto para eu fazer. Se eu der Enter, eu posso ir fazendo vários textos. E aí, dando ESC, eu saio. O que acontece na linha única? Cada linha que eu criar, percebam que aqui, né? Eu fiz uma vez só e dei 2 Enters. Cada linha vai ser um objeto diferente. Então, ó, isso daqui é um objeto, isso daqui é outro objeto separado, e isso é outro. Mesmo que eu tenha feito eles no mesmo momento, né? Isso é outro, isso é outro. São elementos do AutoCAD, né? Então agora se eu clicar nesse primeiro aqui, do Oi Teste Teste, esses pontinhos aqui, esses 2 pontos, eles são em relação ao alinhamento, como posso dizer, a maneira com que o texto vai ser escrito. Então se a gente vier nas propriedades, vai ter aqui o justificar. Você pode ir alterando isso daqui, então central, eu posso colocar para a direita, percebam que ele andou, então agora ele está alinhado com esse ponto aqui. Posso colocar meio, que ele vai ficar exatamente no meio do ponto. Inferior da direita, então o ponto veio para cá agora, sempre em relação ao texto, né? Existem várias e várias maneiras de você alinhar, e eu vou mostrar um slide daqui a pouco que tem todas essas maneiras exemplificadas. A questão agora do texto multilinha é que quando você vai começar ele, você clica, certo? Ele vai te dar a opção de abrir uma caixa de texto, então você define o tamanho dela aqui. E aí você pode escrever, certo? Percebam que abriu aqui em cima, diferente do texto de uma linha, abriu um editor de texto. Então agora você tem mais opções, tem símbolos, tem espaçamento, como se fosse uma coisa mais parecida com o Word mesmo. E aí também, se você escrever, por exemplo, um monte de letra aleatória, der Enter, escrever mais, der Enter, escrever mais, aí você dá um ESC, salva. Percebam que agora ele formou um objeto inteiro. Então aqui eu dei 2 enters, mas ele formou 3 separados. Aqui eu tenho um objeto inteiro, uma caixa de texto. Então aqui no slide está falando isso que eu disse, né, das linhas. Tem a calculadorazinha das propriedades do objeto que você está selecionado. Tem essa questão aqui da justificativa. Tem também o que eu falei da multilinha, então ela abre um editor de texto um pouco mais complexo, né, para a gente escrever. E em relação à justificativa do texto, ao alinhamento, existe isso daqui, né, para multilinhas e única linha. Então, para cada uma das coordenadas que tem lá que a gente clicou, então tem top right, que seria em cima na direita, embaixo na esquerda, no meio, meio na direita. Então, cada uma dessas maneiras aqui você pode escolher como você quer que seu texto fique justificado, certo? Agora, em relação às escalas, a gente vai ver uma parte um pouquinho mais teórica aqui do que é a escala, né? A escala ela é uma relação de proporção entre o seu desenho e o seu objeto real. Então, por exemplo, se eu desenhei, né, na escala natural um risco de 1 centímetro, se ela está 1 para 1, significa que 1 centímetro no meu desenho vai ser 1 centímetro no meu objeto real. Se eu desenhei 3 centímetros, esse é o tamanho do meu objeto na realidade também. Na de redução, por exemplo, eu tenho 1 centímetro no meu desenho, representando 2 centímetros do meu objeto real. Então, eu estou reduzindo a escala dele. Eu posso fazer isso, por exemplo, para um objeto muito grande caber numa folha pequena. E da mesma forma, eu posso fazer o contrário, né? 2 centímetros do meu desenho, ou metros, enfim, a unidade que você usar. Por exemplo, 2 metros, representarem 1 metro na realidade. Aí eu tenho uma escala de ampliação, que é quando você tem um objeto muito pequeno, né, e quer ajustar ele na sua folha. É importante destacar que as cotas, que a gente já vai ver que são as medidas, né, esses números aqui mostrando as medidas, ela não vai mudar. Então, se isso daqui tem 4, por mais que eu amplie, vai continuar sendo 4.
Porque isso daqui é um valor que você vai vir na escala, comparar e aí converter depois. Esse valor ele não pode mudar, o que vai mudando é a sua escala e a sua proporção, certo? Mas até aqui também é 4, as cotas nunca mudam. Para criar uma nova escala no AutoCAD que a gente vai usar para os nossos projetos, fiquem tranquilos que eu vou mostrar depois lá no programa, mas a gente vai vir aqui embaixo na direita, vai deixar esse botãozinho ativo, né, para que ela faça efeito, e percebam que aqui já tem, né, esse botão que ativou, e já tem um símbolo de escala aqui. Então nele, a gente vai ter uma lista de escalas. A gente vai editar, então, pegar 1 por 1, que é o padrão, e a gente vai criar a 1 por 1 centímetros, 1 por 2 centímetros e 2 por 1 centímetros, vindo aqui em adicionar, né? O que acontece é que, por exemplo, quando eu for adicionar uma escala e eu der um nome para ela de 1 para 2 centímetros, percebam que eu digitei 10 para 2. Por que tem essa diferença? Porque essa unidade aqui ela está considerando milímetros, e se eu quero em centímetros eu vou ter que converter de um para outro, né? Se eu quisesse em metros, por exemplo, na minha escala, eu teria que converter 1000, então seria 1000 para 2. Mas como a gente quer centímetros, então 10 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro. Então a gente vai criar essas 3 escalas aqui e vamos lá para o programa para ver como é que é. Aqui na nossa área de trabalho, meio bagunçada já, né? Tá começando a ficar bagunçado. Aqui embaixo vai ter essa opção que eu falei para deixar ativado, que ela vai configurar, né, enfim, os objetos anotativos como o texto e as cotas para que eles fiquem com a escala boa também. E aqui você vem nessa setinha, vai ter a lista de escalas que você pode aplicar, você vem em personalizado. Então vocês vão ter várias aqui, eu já apaguei algumas, né, que não são tão úteis, e tem as 3 que eu criei aqui. Então como que a gente vai criar? Clica na 1 para 1, vai em adicionar, e ele vai sugerir. Então, por exemplo, vocês vão criar a 1 para 2, né? Eu vou dar o exemplo aqui da 1 para 3. Então, se quisesse fazer 1 para 3 centímetros, eu quero que meus 10 milímetros, ou seja, meus 1 centímetro, sejam convertidos em 3 unidades de desenho. Eu dou um OK, e aí foi criada a escala aqui. Eu vou apagar ela, porque a gente não vai usar. Mas eu posso editar aqui para mostrar para vocês como que está. Então, essa daqui, se vocês quiserem copiar, é de 1 para 2. Essa é de 1 para 1. E essa é de 2 para 1. Então, beleza, as escalas estão criadas. Agora a gente pode ir para a parte da cotagem. O que é uma cota? Como eu disse, ela é uma linha que demarca o limite das dimensões do desenho e seus valores, ou seja, o tamanho de uma determinada parte da peça. Então, eu estou falando que essa altura aqui, ela é de 175, né, seja lá qual for a unidade, milímetros, centímetros. Estou falando que essa distância aqui é de 150, então as cotas elas são para dar essas coordenadas para você poder interpretar a peça, né, e fazer ela, por exemplo, né, fabricar ela. A cota ela é composta pela linha auxiliar ou linha de chamada, então é uma linha que vai estar aqui, né, paralela ao que você quer fazer a cota. Então ela vem aqui, sobe, e ela é auxiliar porque é onde a linha da cota, né, o delimitador da linha da cota vai encostar. Então a gente tem aqui essa cabecinha de seta, mas pode ser uma seta ou um traço a 45 graus, né? Tem essas 3 opções aqui. Nesse caso ele está com a seta. E aí bem em cima, pode ser tipo aqui em cima, no meio, ou exatamente aqui no meio, né? Tem 2 maneiras de fazer. Tá o valor da cota, que é a medida propriamente dita. Uma coisa importante é que essa linha auxiliar ou a linha de chamada, ela não pode encostar no objeto. Então percebam aqui que ela não está em contato, ela tem uma distância do objeto e ela também passa para cima da linha da cota, então ela tem uma distância a mais aqui, além do delimitador. Então é importante a gente respeitar isso daqui para seguir as normas. Elas vão aparecer num menu próprio também, que está junto com o texto na realidade. Então aqui a gente tinha mexido no texto, né? E logo do lado já tem o menuzinho das cotas. Então eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de cota que existem e depois configurar uma cota que a gente vai usar novamente como base o anotativo que já vem. Vamos aproveitar que a gente está nessa camada de teste rosa aqui. Se eu quisesse cotar essa peça, por exemplo, né? Deixa eu desativar essa camada amarela. Então, percebam, para fazer essa cota de 3 aqui, o que eu fiz? Você pode fazer ou por aqui, né? Mas eu vou vir na aba da anotação. Então, tem a minha cota, eu vou pegar uma linear, seleciono o início e o fim dela. Aí eu desço e eu tenho a minha cota, é só clicar para colocar. Vou apagar ela.
Agora, por exemplo, se eu for fazer isso, né, usar essa linear para dar essa medida aqui, percebam que vai ficar meio estranho. Porque, ó, ela vai pegar uma medida que eu não quero, né? Eu queria o comprimento desse negócio aqui, ele tá dando né, ele tá fazendo os lados do triângulo ao invés de fazer a hipotenusa que eu queria. Então a gente vai mudar o tipo de cota. A gente vem aqui na cota alinhada, que ela vai se alinhar exatamente onde eu quero. Então agora ela está mostrando a medida que eu quero. Então existem vários tipos de cota, né? Existe cota para ângulo, para raio, para diâmetro, comprimento de arco. Então tudo isso daqui vocês podem usar para fazer a angulação. Enfim, vai depender do que seu desenho precisar. Para configurar a cota da maneira que eu estou usando e que minha professora passou para a gente, vocês vão vir ali no menuzinho da cota, né, que tem o anotativo, que vai estar como padrão, provavelmente. Tem o da ISO e o Standard. Mas vocês vão gerenciar os estilos e aí vai ter um menu para mudar as coisas. Então tudo que eu coloquei um pontinho aqui são coisas que foram alteradas, vocês tentam, né, copiar o que eu fiz aqui. Então a cor dela eu vou colocar por camada para que a cota fique com a cor que eu defini para aquela camada. Lembram do que eu disse, né? A camada ela aplica a cor, a espessura, tudo para tudo que está naquela camada. Então assim, a cota também vai ficar com essas características aqui também. O deslocar da origem é aquele espacinho, né, que tem entre o desenho e o começo da cota que eu falei que eles não podem se encostar. Aqui nos símbolos e setas vocês vão mudar esses três aqui para aberto 30 e para ponto pequeno vazio. Tamanho da seta deixar em 2. No texto a gente vai colocar o estilo de texto que a gente criou, né? Ele não tem padrão esse texto 2,5 milímetros, a gente criou ele. Aqui em ajustar vamos modificar só isso daqui. E nas unidades primárias tem essa precisão. A precisão são as casas decimais da cota, né? Então, para não ficar muito poluído, não ficar 14,1000, sei lá, por exemplo, 99999, você vai colocar para uma casa decimal só. Obviamente vai reduzir um pouco a precisão, mas fica mais fácil de trabalhar, né? Como a gente está aprendendo só, não vai ser nenhum projeto muito sério. Não tem importância estar com uma precisão menor. Essa parte aqui eu não vou mostrar para vocês lá no AutoCAD, porque como eu disse, é só vocês olharem aqui, eu coloquei os prints para vocês copiarem as coisas, e para não demorar muito também, enfim. Agora eu vou mostrar para vocês uma função importante da cota e uma dica para fazer a cotagem. Vamos lá para o AutoCAD. Uma dica que eu dou para vocês conferirem os desenhos, por exemplo, se você está copiando, né, você tem uma peça, um modelo, e você quer transferir ele para o AutoCAD, você vai ter que ficar olhando as medidas daquele modelo que vai estar em algum lugar, e colocando as medidas aqui. Para você não ter que, sei lá, se você quer conferir, você vai, bota a cota aqui e deleta a cota. Bota a cota, deleta a cota. Para não ter que ficar fazendo isso, aqui no menu padrão ele tem uma reguinha, né, uma medida. Então você clica nele e por onde você for passando, então ó, aqui é 3, ele vai me dando a altura, vai me dando o ângulo, as medidas. Não só para essa peça, né, mas aqui nesses desenhos também. Então ó, ele tem todos os tamanhos. Fica muito mais fácil de você conferir se a sua cota está certa, se o seu desenho está certo, do que ficar cotando tudo, sendo que você não vai deixar a cota no final, certo? A função importante que eu tinha falado, a gente vai pegar essa linha aqui que eu fiz, e seria, por exemplo, se eu fiz uma cota aqui, com essa medida, certo? E eu quero continuar ela, ao invés de eu ter que vir aqui, clicar e colocar outra, vir, clicar e colocar outra, ela tem uma função, fica aqui na realidade, né? Que é a função continuar. Então ele vai pegar a última cota que eu fiz, que foi essa daqui, eu clico em continuar, ele vai me fazer a partir dela. Então já está clicado aqui, aí eu quero mais isso. Aí percebam que eu não preciso ficar indo lá toda hora, eu posso ir cotando vários pedacinhos pequenininhos até eu apertar ESC. Então isso daqui é uma coisa que facilita bastante quando você tem comprimentos grandes, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que eu tive que fazer 3 cotas, então você fazer desse jeito economiza um pouquinho de tempo. Agora em relação ao tipo de linha e símbolo que a gente vai usar, eu vou falar das principais aqui, pegando esse desenho que eu tinha apresentado lá no começo, eu já tinha mostrado os valores das cotas, né? Se eu quiser falar, por exemplo, de um raio, então esse círculo aqui, essa parte arredondada, eu estou falando para você que o raio, né, você vai usar o R para representar, tem 50 unidades. Então eu sei que essa medida aqui e essa medida aqui vão ter 50 unidades. Da mesma maneira aqui, eu sei que esse raio, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, tem 60.
Então o R é para representar raio. O diâmetro de um furo, por exemplo, esse daqui, né? Aqui a gente não tinha um furo, tinha partes abertas. O diâmetro de um furo a gente vai representar por essa pecinha aqui, parece um parafusinho, né? Ele é um ozinho cortado. Então eu sei que essa medida aqui que a seta está indicando tem 70 unidades de diâmetro. Em relação aos tipos de linha, além da linha contínua, né, que é essa linha mais simples, existe a linha de centro. Então, por exemplo, o centro da minha circunferência, né, desse furo, ele é esse daqui. Então é aquela linha que eu mostrei para vocês já. Ela vem, tem um negocinho, vem, tem um negocinho. Então ela é uma pontilhada um pouquinho diferente. E ela representa eixos de simetria, né, de centro. Então, por exemplo, aqui, ó, é um tipo de linha de centro, do centro desse círculo. E essa daqui também seria. Em relação às linhas pontilhadas, tem um exemplo aqui, que é a nossa vista frontal dessa peça. A gente enxergaria essa face aqui, né? A vista frontal eu estou vindo daqui, então sem nenhum problema eu vou desenhar esse pedaço. A questão é que a vista lateral esquerda, que eu vou vir daqui, eu vou enxergar isso e uma parte aqui, né, que está inteira, maciça. Só que atrás eu ainda tenho esse decaimento aqui. Como é que eu vou representar ele? Na altura dele, percebam aqui, eu vou colocar uma linha pontilhada. Então a linha pontilhada são aquelas linhas invisíveis, lá que eu criei a camada invisível, né, que é verdinha, se eu não me engano. Então é para demonstrar que você vai ter, né, esse retângulo aqui. Seria esse retângulo. Esse outro retângulo inteiriço seria o resto da peça que eu estou enxergando aqui, né? E essa linha pontilhada é para poder saber que existe alguma coisa aqui atrás. Da mesma forma que olhando de cima, esse pedaço equivale a esse. E esse pedação equivaleria a esse pedação. Só que eu tenho essa linha aqui que não está sendo representada aqui em cima. Então preciso fazer ela pontilhada porque ela é invisível, digamos assim. Ela está atrás do que eu estou vendo. Algumas dicas para cotagem é você não colocar tipo uma cota passando em cima da outra. Então nesse caso aqui, né, a linha passando em cima do número não é muito legal. Você tentar arranjar de um outro jeito. Mesmo que elas fiquem tipo uma em cima da outra, não tem problema. Só para elas não se cortarem. É importante também vocês manterem um alinhamento, né? Então, deixar ela aqui, fazer, tipo, quando tiver 3 pedaços, para a pessoa não ter que perder o tempo somando, você fazer uma cota, né, que tenha a soma desses 3 pedaços. E outra coisa importante é você evitar a repetição da cota. Então, se você já cotou o 55 aqui, não tem porque você vir aqui em cima e cotar ele de novo. Ele já está ali embaixo, a pessoa não precisa ver de novo a mesma cota. Da mesma forma que se você já fez 10 aqui, você não precisa vir aqui fazer um 10 de novo. Não tem porquê, certo? Tem que tentar deixar o desenho mais limpo possível. Alguns conceitos para quando a gente for desenhar. Daqui a pouco vai ter um exercício mais prático que eu vou fazer uma peça e fazer as vistas dela. Mas antes disso, alguns conceitos. Um ponto, quando você for projetar ele, né, na vista, por exemplo, frontal ou superior, ele vai continuar sendo um ponto. Você vê ele é rebatido e vira um ponto. Tudo bem, não tem nada demais. Uma linha, se ela está paralela ao meu plano, né? Nesse caso aqui, o meu plano ele está nesse sentido. Nossa, que linha torta. Ele está nesse sentido e a minha linha ela está nesse sentido. Então, quando eu for desenhar ela no plano, ela vai ter a mesma medida, certo? Não vai ter deformação nenhuma. Se a minha linha estiver inclinada, né? Se ela não estiver paralela ao meu plano, ela vai ter uma alteração do tamanho dela. Porque se você estiver vendo daqui, você vai estar vendo ela de uma outra perspectiva, né? Você não sabe que ela é uma linha dessa forma. Então ela vai ter a medida dela alterada. Então a gente tem aqui uma representação que não é na verdadeira grandeza. Eu não sei exatamente como explicar isso daqui verbalmente, mas vocês podem pegar, tipo, pega um barbante, estica ele na sua frente assim bem, eu tô fazendo o gesto com a minha mão, mas enfim. Pega um barbante e estica ele na sua frente. Aí leva uma das suas mãos para frente e outra para mais perto de você. Você vê conforme a linha vai, né, ficando não paralela à sua visão, não perpendicular à sua visão no caso, ela vai mudar de tamanho por causa da sua perspectiva. E também se você estiver olhando de frente aqui, né, e tem uma linha que ela está bem paralela, bem, quer dizer, perpendicular à sua visão, ela vai ser representada como um ponto. O que você está enxergando é isso daqui, né? Você vem, bate nesse ponto e só vê ele.
mas se você ver de cima, você vai conseguir ver a linha inteira sem deformação. As figuras planas são mais ou menos a mesma coisa, então se eu estiver, por exemplo, vendo essa figura daqui, eu vou estar enxergando só essa aresta dela, então eu vou representar só uma linha, e da mesma forma aqui por cima, eu vou ver só isso daqui dela, então eu vou representar outra linha. Se ela estiver deitada nesse sentido, né, de novo, olhando daqui, eu estou vendo só uma linha, então eu desenho uma linha. Mas aí já olhando de cima eu consigo ver toda a extensão dela, então eu consigo redesenhar essa figura aqui sem nenhuma alteração. E de novo, percebam que sempre que estiver inclinado, né, nesse caso está inclinado, e aqui também, você vai ter uma deformação por causa da perspectiva. Então a figura vai ser diferente da figura modelo, porque o ângulo é diferente, né? Tentem pegar de novo uma folha de papel agora, bota ela na frente do seu rosto e vai afastando sua mão, vai mexendo e pensa nessa perspectiva. Ela vai sofrer alguma alteração, né, do resultado final para o que você tinha. Encerrada agora a parte teórica da aula, a gente vai fazer um exercício. Então ele consiste em desenhar essa peça aqui, de novo lá no AutoCAD, com as linhas certas, nas camadas certas, né? Igual eu falei das linhas invisíveis, as cores certas, enfim. Vamos desenhar as vistas dela. Cada vista vai ter uma distância de 3, então lembrem-se que eu falei em uma das aulas lá. A distância entre as vistas ela pode ser o valor que você quiser, mas ela tem sempre que ser igual. Então todas essas distâncias aqui a gente vai considerar 3, certo? E ela tem que estar alinhada com a linha de 45 graus, que eu também falei na aula passada, certo? É aquele eixo aqui para você poder alinhar uma medida na outra. Mas, enfim, isso eu vou explicar melhor lá. Uma coisa importante lembrar também é que nem sempre você precisa de todas as vistas, lateral esquerda, direita, inferior, posterior, porque às vezes são informações repetidas que não agregam nada ao desenho. Então, nesse caso, a gente vai desenhar só a frontal, né, vendo a peça daqui, a lateral esquerda e a superior. Vamos fazer só 3 vistas, não tem necessidade de fazer tudo. Beleza, então eu tenho aqui de novo a imagem da minha peça e o AutoCAD aberto. Para começar, obviamente, a gente vai desenhar as linhas visíveis, né? Então eu vou selecionar a camada das linhas visíveis, pegar uma linha e a gente vai desenhar usando os planos isométricos que eu já ensinei, porque aqui ela está em uma perspectiva que dá para fazer isso, certo? Então vamos ligar primeiro aqui o plano isométrico. Beleza, tá ligado, percebam que ele está inclinadinho aqui. Vamos lá, nossa primeira medida é esse 6 aqui. Então vou pegar uma linha, colocar ela aqui, pegar o ângulo certo aqui, certo? Da perspectiva, percebam que ele está alinhado com o fundo aqui, com esse desenho do fundo. Vou colocar 6. Essa é a minha primeira linha. Como a gente está desenhando com esse plano isométrico aqui, né, essa perspectiva que vem da lateral esquerda, né, ela vem daqui, vamos tentar desenhar essa face aqui primeiro. Então agora ele vai subir 5. Então vem aqui, pega ele, digita 5, dá Enter, subiu 5. Subiu 5, aqui ele vai subir 1, então linha, 1, dá Enter, beleza. Agora ele vai vir 3 para cá e depois vai subir 2. Então 3, Enter, 2, Enter. E aí ele vai se ligar, né? Não preciso nem digitar o valor, perceba que ele vai ligar um com o outro. Eu nem tenho essa dimensão aqui do tamanho dessa linha inclinada, mas eu posso simplesmente ligar as duas que vai estar certo. Então conectei, beleza. Lembrando que para aparecer aquele quadradinho ali, né, para fazer a conexão, a gente tem que vir aqui e marcar, então, esses pontos da extremidade, por exemplo, ou o meio, se eu quisesse conectar aqui no meio da linha, e por aí vai. Vamos mudar o nosso plano agora para a vista frontal, né, digamos assim. Então a gente vai vir daqui agora, ó, essa vista aqui. Então eu vou ter 6 de comprimento, 6 dá Enter. Então percebam que as linhas que eu estou fazendo elas estão alinhadas com esse plano aqui que ficou de fundo, né? 6 de comprimento, vou ter que subir 1 de novo.
Agora o que eu sei? Para poder fazer esse triângulo aqui, né? Que exatamente aqui no meio, ele vai subir 3 e depois vai conectar. Eu não sei essa diagonal, mas eu sei que aqui no meio ele sobe 3 e depois conecta. Então eu posso pegar, né? Eu tô com o centro ativado aqui, então, ó. O centro dessa linha é aqui, 3 e 3. Peguei ela, subi 3, aí eu conecto, e aí eu posso apagar. E aí é só pegar daqui e ligar aqui. Então percebam que eu não sei o tamanho dessa linha, ó. Eu vou ver aqui, é 4,35. Ok, eu nem tinha ideia disso. Mas eu fiz ela usando com base as medidas que eu tinha aqui, desse meio e dessa altura. Então essa parte mais inclinada aqui, ela vai vir em 3, né? Ela vai entrar 3 aqui. Então vamos voltar lá para outra perspectiva, que era essa. Vai entrar 3. Vai entrar 3. Vou ter que ligar isso com isso. E vou ter que ligar isso com isso. Então já fiz a parte desse triângulo da frente. Mudando a perspectiva aqui agora para superior, eu tenho uma linha de 6 aqui, que também é essa linha de 6. Então, 6 Enter, 6 Enter, liga aqui. E aí eu nem preciso olhar o desenho, eu sei que ela vai descer, certo? E ligar aqui. Então as linhas visíveis do nosso desenho estão prontas. As linhas que eu consigo enxergar estão exatamente representadas aqui. O que eu posso desenhar agora? As linhas invisíveis. Então eu vou para a camada de invisíveis, pego a linha. Por exemplo, eu sei que ele tem uma quina aqui que tem altura 5, certo? Ó, se essa altura aqui é 5, a quininha aqui também vai ser 5. Da mesma forma que se esse comprimentão aqui é 6, ela vai ir 6 naquele sentido. Percebam que a minha linha verde ela acabou ficando em cima da azul. E a azul ela tá mais, né, ela tá representada na frente. Então eu seleciono ela, clico com o botão direito, venho em ordem do desenho e eu trago a azul para frente. Então agora ela está um pouco mais em destaque. Ou poderia trazer a verde para trás também, né? Seria a mesma coisa. Esse limite aqui também eu não sei, né, exatamente, não está representado. Então, ó, seria esse 6 aqui, né, que vai estar ao final da peça. Nas linhas invisíveis, então, vou pegar ele nesse ângulo, 6. Trago essa linha azul. No caso eu selecionei a linha verde, então eu trago a linha verde para trás e a nossa peça está pronta. Eu vou cotar ela exatamente da maneira que está aqui, só para não ter que ficar trocando de tela toda hora, vocês não precisam fazer isso, tá? Mas eu vou cotar e aí eu já volto. Então pronto, tá cotado o desenho, de maneira nenhuma que eu fiz aqui pode estar certo ou errado, tá? Eu fiz só pra gente ter uma base para poder fazer as vistas. E beleza, então. Vamos desativar aqui o desenho isométrico. E vamos fazer as vistas. Primeiro eu vou pensar que eu estou vendo ela de frente, certo? Vista frontal. O que eu veria da vista frontal? Eu veria um quadrado de 3 com altura 5, quer dizer, um quadrado de 6, né? 3 mais 3 com altura 5. Então vamos aqui na camada dos visíveis. Vou ligar aqui o cursor ortogonal, né? Porque eu vou desenhar um quadrado. Então eu tenho uma altura 5, 6, 5, 6. Então isso daqui é a minha parte frontal, é um quadradão. Eu tenho uma subida de 1 e bem no meio eu tenho um triângulo, né, que forma 3 de altura. Então como eu posso representar isso? Posso vir aqui bem no meio, que eu sei que é 3, 3, subir 3, que vai ser a altura dessa parte aqui. E aí eu sei que ela tem que subir 1 aqui e conectar com esse meio. Então eu vou pegar aqui, subir 1, conectar. Subir 1, conectar. E aí eu posso apagar essa linha e essa linha. Então eu já tenho essa parte da frente do triângulo. Eu sei que bem aqui no vértice desse triângulo eu vou ter uma linha também na horizontal.
Então, posso pegar, por exemplo, fazer aqui e fazer aqui. E aí aqui em cima não tenho nada. Percebam aquilo que eu falei que está inclinado, né? Então, aqui, como esse plano está inclinado, ele parece muito grande, mas quando eu vejo pela minha vista frontal, ele vai ficar menor, por causa do ângulo que eu estou vendo, certo? E bem, nesse caso aqui eu não teria nenhuma linha invisível, né? Porque as linhas invisíveis estão só aqui nas bordinhas, então eu não ia ver nada na frontal. Tá tudo certo. Vamos mudar agora para projetante, para a camada das projetantes. O que são essas projetantes amarelinhas? Elas são, como tem aqui no outro exemplo, elas são as linhas de alinhamento, né? Então, lembra que eu disse, a distância da vista ela tem que ser sempre igual, a gente vai usar 3. Então, vou fazer uma linha com 3 aqui, uma linha com 3 aqui, uma linha com 3 aqui, e por aí vai. Então, fiz todas as minhas linhas projetantes com 3, e eu sei que aqui embaixo, agora, bem nesse limite, eu vou ter que começar a minha vista superior, né? Se vocês olharem lá no exemplo que tinha no slide, aqui seria superior. Na superior eu vou enxergar um retângulozão de 6 por 6, certo? Essas são as minhas medidas aqui, 6 e 6. Então, vamos voltar lá para as visíveis, fazer um retângulo aqui de 6 por 6 por 6 e fechar. O que eu sei é que exatamente na metade, aqui no 3, é que começa essa parte desse topo aqui inclinado. Então eu já sei que aqui nesse 3, bem no meio, eu vou ter essa linha aqui, certo? Separando isso daqui seria isso, e isso daqui seria isso. Só que eu tenho essa divisão no meio aqui também, então essa linha eu vou ter que representar. Ela está bem aqui no meio e vem até aqui. Que outra informação eu consigo extrair aqui do topo? Nada, eu consigo ver esse retângulozão que está aqui e esses dois retângulozinhos que estão aqui. Então, nossa vista também já está pronta. Vou colocar as linhas agora as linhas projetantes, certo? Então, aqui também, ó, 3, 3 e por aí vai. Coloquei todas. Agora a vista que falta ficaria aqui e a lateral esquerda, né? Eu vendo desse ângulo aqui, então eu ia ver essa face aqui e essa. Então eu veria um retângulo de 6 por 5 de altura. Vamos lá para as linhas visíveis, com a linha fazer um 6, 5, 6 e fecha aqui. Só estou digitando e dando Enter e movendo o mouse, né? Porque eu estou nas ortogonais ligadas aqui. Então, ó, essa linha, ela corresponde a essa. Ela não vai sofrer alteração. E essa linha corresponde a essa daqui, também não vai sofrer alteração. Eu tenho uma subida de 1, depois 3, depois outra subida de 2. Então, vamos lá. Tem uma subida de 1, Enter. Aí eu viro, tenho 3, depois uma outra subida de 2. Posso apagar essa linha aqui que eu fiz para não ficar repetido. E aí eu vou ter uma conexão dessa subida com essa quina aqui. Então eu não preciso saber o tamanho também, só venho e conecto. Essas outras linhas aqui não existem, perceba que a tela ela é vazada, né? Então posso apagar essa linha aqui, posso apagar essa também. Só refazer na realidade essa, né? O que está faltando aqui nesse espaço? Está faltando representar isso daqui, porque eu vou ver ele se eu vier na lateral esquerda. Mas lembrando, ele está inclinado, então ele vai sofrer alteração nesse tamanho, né, por causa da perspectiva. O que eu sei é que a partir dessa quina aqui, né, que seria essa quina, ou seja, essa daqui também, eu tenho essa linha aqui, que tem medida 3. Depois ela liga ali no 1zinho. Então, ó, vamos fazer uma linha aqui de medida 3, que depois liga aqui embaixo. E aí tá pronto. Então, ó, esse pedaço aqui, certo? Eu estou representando aqui, e esse quadrado seria isso daqui. Percebam que ele foi meio que achatado, ele foi deformado, porque aqui ele estava inclinado. Então agora eu vou fazer de novo as linhas projetantes. 3, 3 e por aí vai.
Percebam que aqui, ó, né, a minha linha ela ficou sem um ponto aqui para eu pegar, então eu vou estender ela até aqui, certo? Então, é uma medida de 6, aí eu faço mais 3. 3. 3. E aqui eu vou estender ela também para encostar no desenho. Então essas são minhas linhas de projeção. O que essas linhas de projeção vão fazer? Elas vão me dar o alinhamento para eu poder saber, de certa forma, se meu desenho está certo. Então vamos começar fazendo o alinhamento horizontal. Percebam que, ó, essa linha aqui, fiz ela com tamanho 2 para ficar um pouco diferente. Ela vai vir e vai atravessar essa exata parte aqui. E aí depois eu posso continuar ela mais um pouquinho com 2. Então olha só como está alinhado. Por ser a mesma peça, né, são vistas da mesma peça. Então não tinha por que estar desalinhado, sendo que a gente fez as distâncias iguais. Essa aresta aqui, ela é representada por essa também. Então percebam como ela está alinhada. Da mesma forma aqui embaixo, ó, essa quininha de tamanho 1, ela vai estar alinhada com essa daqui, porque elas têm a mesma altura, né? Elas representam a mesma coisa, que é essa partezinha aqui. Então eu posso ligar elas também para representar. Fazer aqui com tamanho 2, aqui com tamanho 2. Então o desenho fica um pouco poluído, né? Eu acho meio estranho, mas enfim. Você tem essas linhas projetantes aqui mostrando para você o alinhamento. Se você não quiser ver, é só você vir e desativar. Então fica um pouco mais limpo. Mas é importante fazer elas para ver o alinhamento. Agora vamos ver um alinhamento vertical. Observem só que essa quina aqui, esse vértice, ele está representado aqui também. Então, ó, traçar uma linha até aqui também, fazer 2 para fora. Eu não vou passar em cima dessa linha aqui, né, porque ela é uma linha visível, mas aí eu faço mais 2 para fora. Então eu tenho esse alinhamento aqui central. Então eu já alinhei na horizontal, já alinhei na vertical. Como é que eu vou fazer agora para fazer aquela linha de 45 graus que eu mencionei, né, aqui? As vistas elas têm que estar alinhadas na horizontal, na vertical, então essa com essa com essa, mas essa tem que estar alinhada com essa também. Então percebam que formou esse quadrado aqui. A gente pode fazer uma linha de 45 graus, que é o que eu mencionei. Então, ó, vamos lá. Vamos descer isso daqui, 6, que é essa medida, e ligar aqui de novo. E fazer uma linha de 45 graus. Como que vai funcionar esse alinhamento? Essa linha aqui, por exemplo, já vou demarcar ela aqui para fora, esse 2. Ela vai vir até essa linha de 45 graus, vai grudar aqui, e depois vai subir. E ó, percebam como ela se conecta aqui. Aí eu vou fazer ela um pouquinho mais para cima também, fazer com 2 para fora. Então percebam que até nessa relação elas estão alinhadas, certo? Se eu desligar aqui, percebam que essa linha, ela está representando a mesma coisa que esse encontro aqui, né? Como se ela estivesse entrando na tela nesse sentido. Então, essa aresta, ela é representada por essa intersecção aqui, né? Esse vértice. Como se ela estivesse entrando aqui na tela. Então, elas têm que estar alinhadas também. Como a gente desenhou as vistas com tamanho igual, elas vão estar alinhadas assim. E aí, dessa forma, com tudo alinhado, a gente sabe que o desenho está certo, né? Porque senão teria dado algum alinhamento errado. O que a gente pode fazer agora é desligar as projetantes para não ficar tão poluído. Não deletar elas, certo? Desligar. Agora a gente muda para as cotas e faz a cotagem. Então vamos aqui no painel de anotação, vamos pegar uma cota alinhada. Na verdade pode ser a linear, já que está tudo quadrado aqui. Então quero falar para vocês que essa medida aqui é 6, outra cota linear, essa daqui é 5, e eu quero dar o detalhezinho, eu posso fazer aqui ou posso fazer aqui, né? Vamos fazer aqui então, o detalhezinho aqui é 1, não importa muito onde você coloque. Essa distância também, né, que eu estou fazendo, então, vamos ver qual outra eu posso fazer.
essa distância aqui, ó, eu posso pôr aonde eu quiser. Obviamente eu vou usar o bom senso, né? Não vou pôr aqui, mas não tem muito bem uma regra quanto a isso. Então vamos deixar aqui. Fazer uma outra aqui. Percebam que eu disse do alinhamento. Então, ó, eu posso escolher onde colocar, certo? O bom é sempre você colocar alinhado com a outra. Então você vem com o mouse aqui em cima e clica, que elas já vão ficar alinhadinhas. Para não ter que representar esse 3 aqui, né, que seria uma coisa talvez um pouco confusa, eu posso fazer isso aqui embaixo, por exemplo. Então, ó, venho aqui, 3, venho com outra aqui, clico em cima dessa, 3. Então aqui eu já coloquei todas as informações que eu tinha. Aqui, eu não preciso repetir, né, esse 1 aqui, porque eu já tenho ele, eu não vou evitar de repetir a cota. Esse 6 aqui, ele é até um pouco repetitivo com essas duas, mas enfim, é bom a gente saber que é a metade, né, poderia não ser a metade. O que mais que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que essa altura aqui é 2, então vamos pegar aqui, fazer um 2. Ó, ele ficou desalinhado, tá vendo? Eu tava muito longe. Põe aqui, clica na linha, agora ficou alinhado. Então agora eu sei que essa altura aqui é 2, sei que essa altura aqui é 1. Aqui eu já sei que é 5 no total, se eu quisesse, talvez ficasse um pouco repetitivo, talvez, mas eu poderia repetir esse 5 aqui. Então eu ia saber que isso é 3. E por aí vai. Vai muito do bom senso, né? Obviamente tem as normas, você não pode ultrapassar, né? Fazer uma cota em cima da outra e tal. E eu não sou um especialista também, eu sou um aluno assim como vocês, eu tive essa aula faz pouco tempo. Então eu não sei se o que eu fiz está exatamente correto, né? Aqui também eu tenho esse exemplo, tenho esse outro daqui. Então, né? Uma coisa que eu sei que eu acho que eu posso ter feito errado aqui é que as linhas invisíveis é bom você evitar de cotar ela. Por exemplo, aqui, né? Eu poderia ter colocado nessa peça que é 3, aqui é 1, 1 e 1. Eu poderia ter cotado aqui, mas eu preferi cotar embaixo porque, pelo que eu lembro das aulas que eu tive, né, antes das aulas que eu tô tendo agora lá no Senai, enfim, não era legal você cotar linhas invisíveis, não é uma coisa muito boa. Aqui eu acabei fazendo isso, né? Eu não sei se está certo. Mas enfim, eu não sei exatamente se tudo que eu falei aqui está exatamente certo, mas eu acho que já é um bom direcionamento para você que está começando, assim como eu. E, enfim, em último caso tem as normas, tem a internet, você pode ter algum professor além de mim. Você pode tirar dúvidas comigo também, que eu vou atrás. E por aí vai. Então esse daqui é o desenho final, certo? Vamos ligar de novo aqui as projetantes. Todo alinhado, todo cotado. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Não sei se ela ficou muito grande, espero que não, mas tinha bastante coisa para falar até. Enfim, eu agradeço aí qualquer ajuda na divulgação, porque essas aulas têm dado bastante trabalho para mim, consumido bastante do meu tempo. Obviamente eu gosto bastante de fazer, mas quanto mais gente eu conseguir atingir, melhor, né? Então, obrigado você que viu até o final, obrigado pela sua ajuda e até a próxima.